Como eu havia mencionado, meu nome é Marcos Costa e eu vou falar um pouco sobre o que é o projeto ProQR nesse evento, nesse webinário que a gente está realizando, licenciamento ambiental de plantas de combustíveis sustentáveis de aviação, com os desafios e perspectivas anotados no estudo da especialista Maria Angélica. Bom, para que vocês entendam, o ProQR ele é um projeto que atua no âmbito da cooperação internacional, no caso do Brasil e Alemanha. O representante do lado alemão é o Ministério do Meio Ambiente, do lado brasileiro, o Ministério da Ciência e Tecnologia. A GIZ representa o Ministério do Meio Ambiente na implementação. A GIZ é a Agência Internacional de Cooperação, vamos dizer assim, tradução livre. Nós atuamos com cooperação técnica em mais de 130 países no mundo. O projeto iniciou em 2017, tem perspectiva de entre 22 e 23, está sendo discutido uma extensão de prazo, e iniciamos com um orçamento de 5 milhões de euros. Os nossos parceiros, digamos, desde o início, são o Centro Aeroespacial Alemão, DLR, Agência Nacional de Petróleo e Gás, e o objetivo do projeto é a criação de um caso de referência internacional para combustíveis alternativos sem impactos climáticos para a aviação. Uma outra denominação que existe também na literatura é o PTL-SAF, é Power to Liquid Sustainable Aviation Fuels, e é importante destacar aqui que o processo proposto aqui, ele utiliza o hidrogênio verde no seu no processo produtivo e a rota para a síntese Fischer-Tropsch no processo produtivo. Nós atuamos junto ao governo, a entes da academia, agências reguladores e atores da indústria. Só para que vocês tenham ideia um pouco da estrutura interna, o projeto é composto de 4 componentes. Lá em cima está no alto, né, o objetivo. Atuamos em ações com relação a plantas piloto, articulação setorial, a capacitação e colaboração com a academia e a disseminação. Para que vocês tenham uma ideia um pouco do arranjo institucional, nós temos relação muito próxima com diversos agentes, tanto do governo, quanto da academia, quanto das agências, quanto do setor produtivo. Nós temos um comitê consultivo que discute, em função de algumas dificuldades diversas, como a própria pandemia e mudanças de posição de alguns pontos focais. A gente não realizou, por exemplo, ainda esse ano, nenhuma reunião desse comitê consultivo, mas a gente tem uma ação e uma participação muito ativa de diversos agentes que estão relacionados com a temática. Às vezes as pessoas podem ter a dúvida o porquê que o ProQR ele foca em combustível de aviação. Então, a gente começou a discutir esse assunto em 2015 com a Agência Aeroespacial Alemã, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e a conclusão, ao final, é que seria interessante nós termos, atendermos um modal de transporte que tivesse, digamos assim, um pouco mais distante de soluções da eletromobilidade. Então, nesse sentido, a gente priorizou o setor de aviação. Já existe certificação internacional para que seja feito o blend. Então, aqui vocês veem aqui várias rotas que já estão certificadas no nível da ASTM, e isso significa que pode ser esse combustível ele pode ser misturado em até 50% dentro dessas rotas aqui ao combustível de fonte fóssil, ou querosene de fonte fóssil, e o ProQR trabalha com as rotas que utilizam a reação Fischer-Tropsch. Eu estou sendo bem sucinto aqui, mas eu queria deixar bem claro para todos que essa apresentação será compartilhada ao final do evento. Assim, só para que vocês tenham uma ideia da proposta, a gente tem um sistema tradicional de produção de combustíveis que passa pelo upstream, a parte de refinaria, até o downstream. E a proposta do ProQR é mudar um pouco na fase de upstream, sem alterar necessariamente as outras etapas da cadeia. Isso é uma visão macro do processo, né? Aqui eu trago um diagrama unifilar para ilustrar uma das possibilidades tecnológicas para que a gente chegue a ter
o querosene sustentável de aviação ou eletrocombustível, como está citado no estudo, onde a gente tem aqui a captura de CO2 e água de um equipamento, combinado com energia elétrica renovável, que vai formar um gás de síntese. E esse gás de síntese, após atravessar entrar, ter acesso à estrutura de reação do reator Fischer-Tropsch, ela produz aqui ela produz aqui o hidrocarboneto renovável. Eu pediria apoio, apareceu uma outra apresentação aqui para mim. Sim, é o Leonardo que vai apresentar depois também. Bem-vindo, Leonardo. Por favor, interrompe o seu compartilhamento e, Marcos, você compartilha novamente a sua tela, por favor. Ok. Consegue ver minha tela? Sim. Perfeitamente. Obrigada. Então, só recapitulando, isso aqui é um diagrama unifilar de uma das possibilidades, de um dos possíveis arranjos, que destaca aqui a reação Fischer-Tropsch como coração do processo e uma combinação de água, CO2 e energia elétrica renovável para que a gente tenha, ao final, o hidrocarboneto desejado com uma baixa pegada de carbono. Bom, sim, fazendo um overview, comparando com outras possibilidades, a gente tem os sistemas tradicionais, que têm uma pegada de carbono significativa, os sistemas, digamos, inovadores, que são as biorefinarias, e esse sistema isolado, que é o que o ProQR defende, que naturalmente, quando você produz próximo ao local de consumo, a pegada de carbono ela é significativamente menor. Aqui eu vou fazer uma ilustração de possibilidades de arranjos, onde a gente tem aquele modelo que eu apresentei, que é bem simplesinho. Ele representa, né, uma forma de você ter essa produção desses hidrocarbonetos com 3 estruturas, praticamente. Simples assim, eu acho que seria exagerado da minha parte falar. Não é simples, mas digamos, um modelo que a gente considera clássico dentro do projeto. A gente pode utilizar, por exemplo, biogás como insumo para produzir esse gás de síntese. A própria glicerina, que é oriunda do processo de produção de biodiesel, pode ser uma matéria-prima interessante. A gente pode, por exemplo, fazer captura de CO2 no processo de produção de etanol, numa indústria de cimento, numa indústria de papel e de celulose, enfim, tem várias possibilidades que podem se mostrar interessantes a depender da sua realidade. Aqui entrando já um pouco na visão e no desejo, na organização desse nosso evento aqui, eu convido vocês a dar uma olhada nessa maquete, na foto dessa maquete, onde a gente estimou aqui a existência de uma estrutura de produção de hidrocarbonetos renováveis próximo ao local do consumo, onde a gente aproveita vocações locais a partir da produção de energia elétrica renovável, que é uma condição básica para que você realmente produza combustíveis que possam ser considerados sustentáveis. Então, a fonte de energia tem que ser renovável. Você pode fazer a captura do CO2 dessa forma, utilizando essa tecnologia, mas naturalmente existem outras. E, assim, a proposta ela é um pouco inovadora e, posso dizer até que um pouco disruptiva, porque tem alguns desafios tecnológicos e econômicos aqui. Sim, existem. Mas a ideia é avançar para essa produção descentralizada, onde a gente teria os equipamentos industriais em escala reduzida, organizados em containers, para que você tenha aqui a sua produção próximo ao local do consumo. Bom, por que a gente está botando muita luz em cima disso? Porque existem hoje várias discussões em torno disso, e imagine esse tipo de situação. Haverão desafios
para os operadores de aeroportos, para as agências de licenciamento. Então, qual que é a ideia aqui? É já se adiantar e colocar um pouco de luz, abrir o diálogo para uma coisa que com certeza vai acontecer quando essas instalações começarem a ser construídas. Aqui, para que vocês entendam um pouco a dinâmica do projeto, a gente iniciou em 2017, atuamos muito em articulação, validação de conceito, diálogo multi-stakeholders. A gente tem, nos últimos 2 anos, aí, 2 anos e meio, mais ou menos, a gente atuou muito buscando apoio para capacitação laboratorial, realizamos estudos de viabilidade, estabelecemos parcerias com fornecedores de tecnologia, conversamos com pessoas, tanto da cadeia produtiva, que pode atuar no Brasil quanto fora do Brasil, e tentamos facilitar o diálogo. E agora, em 2021, a gente está com diálogos bem avançados em diversos estados para a realização de plantas piloto. Então, a gente tem várias frentes atuando, várias frentes de diálogo, e a gente espera, sim, alcançar e realizar essas instalações. A gente não pode adiantar nada ainda, porque não temos, digamos, dados oficiais, mas eu posso adiantar a vocês que tem muito diálogo acontecendo hoje, e a ideia é que isso avance para que em 2027, quando haverá a fase obrigatória do CORSIA, que é um programa da ICAO, que preconiza que os voos internacionais eles tenham que compensar as suas emissões, a gente já tenha algumas iniciativas estabelecidas e funcionando para aproveitar esse mercado. Eu fui muito rápido aqui na minha apresentação, mas eu quero deixar claro aqui que a gente vai estar disponível para tirar dúvida no chat, e se não for possível dentro do tempo do evento, a gente se compromete a responder fora. Eu vou parar o meu compartilhamento e vou passar a palavra para a nossa colega Maria Angélica. Boa tarde a todos. Bom, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Como disse Marcos, a gente vai poupá-los de certos detalhes em função do tempo que nós temos para apresentar, mas como foi colocado pela Ruth, que está organizando esse evento, nós disponibilizamos o estudo e... Vocês estão enxergando minha tela? Sim. 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 Ok. E quaisquer outras dúvidas adicionais, além de estar alguns slides abertos, ocultos, que vão ser disponibilizados a posteriori desse evento, eu também coloquei ao final meu e-mail pessoal e dos 2 outros autores do estudo, que são Kênia Godoy e Túlio Marcos Godoy, que me ajudaram nessa avaliação preliminar. Na verdade, é uma avaliação que tende a dar uma ideia da licenciabilidade dessa implantação, da produção de querosene de aviação sustentável, nós estamos chamando de ESR, eletrocombustível renovável, tem PTL, ou, enfim, SAF. As denominações variam de acordo com o órgão, enfim, a OA se chama de FUEL, enfim. Esse documento está disponível, o completo, assim como a apresentação, e uma das principais conclusões do documento, nós avaliamos a licenciabilidade, ou seja, quais seriam as vantagens e desvantagens do fornecimento do querosene de aviação sintética, vou falar eletrocombustível, que eu estou mais acostumado, o ESR, a partir dos ritos burocráticos que nós temos hoje de licenciamento ambiental, que já estão um tanto complicados há mais de 20 anos, 2 décadas, que se critica o licenciamento ambiental. E a minha área de atuação sempre tangenciou vários processos de geração de energia, vários processos, empreendimentos de infraestrutura, e coube bem, nesse momento, apresentar essas diretrizes que conduziriam a uma facilitação desta que
nós consideramos uma alternativa bastante interessante do ponto de vista de redução dos gases de efeito estufa. Esse é o grande ponto, né? Em que momento que nós estamos trabalhando no país para a redução efetiva dos gases de efeito estufa, se as últimas constatações, especialmente do MAP Biomas, enfim, do Observatório do Clima, é que nós temos aumentado em muito a emissão de gases por efeito de queimadas, inclusive já vem sendo notado com significância a emissão de gases de efeito estufa no último levantamento no aeroporto de Guarulhos, em função das operações que se realizam tanto em solo, né, no lado ar, quanto em voo. Isso, o FUED, que é o Superintendente de Meio Ambiente da Infraero, deve tangenciar. A nossa atuação foi no sentido de observar a fragmentação institucional que normalmente está vigindo, né, no ambiente de licenciamento ambiental e que normalmente dá uma insegurança jurídica, levando a protelações sem fim, não só em termos de complementação de informações para o licenciamento, mas também no conhecimento do analista, né, do analista ambiental, do tomador de decisão, com relação ao empreendimento e suas implicações. Então, essa fragmentação que às vezes se coloca tanto em nível de Estado como em nível federal, e às vezes até nas municipalidades, ela não se refere exclusivamente ao setor ambiental, mas aos outros setores, porque é um direito difuso, né? É a sociedade que tem que se impor no processo de licenciamento e ela tem que opinar. Então, isso tem levado à judicialização de vários processos. Então, diante desse fato, nós colocamos uma principal vantagem desse empreendimento. Vamos ver primeiro os impactos benéficos com relação às emissões. As emissões que causam problemas, que causam o aprofundamento na crise climática que nós estamos já começando a experimentar atualmente, especialmente no Brasil. A gente vem com a questão energética, como o Marcos falou. Um dos grandes pontos dessa planta de produção, além da grande vantagem de ser localizada, pode ser implantada por containers, ela tem uma vantagem de se utilizar de energia renovável. Energia renovável no estrito senso, né? Aqui nós consideramos o setor aéreo, como o Marcos colocou, como importante, não só em termos da participação de 2,5% no GE no mundo. Nós estamos falando que você tem a geração de gases e partículas, né, que causam um impacto sobre o inventário de emissões em nível direto, porque é na queima direto em voo. Então, essa já está colocada na atmosfera, uma boa parte, mais ou menos, o FUED depois me corrige, pelo inventário mais recente que nós temos, de 50% em voo, e o restante, mais de 50%. E o restante em operações de taxiamento, em operações de abastecimento, enfim. Então, essas foram as nossas principais argumentações em termos. É bom? A primeira pergunta, é interessante? É interessante. O blend com 50%, que já está normalizado, e que já está sendo discutido em nível da Agência Nacional do Petróleo, para se estabelecer as resoluções que viriam organizar do ponto de vista da energia, ponto de vista do combustível que está sendo colocado para o blend 50%. Eu não vou entrar em detalhes aqui na minha apresentação, depois vocês vão ter acesso. Para nós tivemos que reunir nos macroprocessos, porque você tem que conhecer o empreendimento para entender quais são os impactos. Então, essa foi essa perspectiva que nós colocamos. Primeiro ponto é a entrada, né, o input. Energia renovável, necessariamente, porque vai se passar por uma certificação, e carbono e água, ou seja, nós estamos diante de uma planta de produção, que é uma planta química, não deixa de ser química, né, eletrointensiva,
que captura o CO2, seja por meio de capturadores, equipamentos, seja por meio de utilização de glicerina, outras fontes de matéria-prima que seriam bem interessantes do ponto de vista ambiental. Aí você tem a conversão do H2, né, do hidrogênio e do carbono, tem a produção do singás, tem o processo Fischer-Tropsch, que na verdade não é nem um pouco desconhecido, é um processo relativamente não simples, mas reconhecido na indústria química, o Syncrude, a separação dos gases depois, e finalmente a gente tem a produção de gás, querosene, diesel, com as possibilidades dessa circulação, né, de fazer uma captação em vários pontos. Então, nós avaliamos esses processos, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas quais são as grandes vantagens quando nós comparamos todo o processo de produção petroquímica, né, do querosene de aviação, que é a AV, com o ECR? Bom, primeiro é essa questão, né? Já está em desenvolvimento, né? Uma consulta pública das resoluções 778 e 779, que estão citadas no documento. Esse documento foi finalizado, se não me engano, em 2020, dezembro de 2020. Sim, logo depois já entrou em consulta pública. Está online para que os especialistas, enfim, a sociedade se posicione. Esse blend tem alguns estrangulamentos. O blend vai ser feito, eu não sei se o Marcos colocou, que eu estava tentando acionar o meu vídeo aqui, me perdoe. Esse blend, ele é feito na distribuidora. Então, a gente tem aqui, além das questões de transporte, né, desse que é a AV até as distribuidoras, nós temos na região norte, por exemplo, que é uma região que não é muito bem aquecida em termos de combustível, que poderia ser um interessante possibilidade de geração, né, de fornecimento. Na região norte, em Manaus, nós temos uma distribuidora, e temos outras 3 no Rio de Janeiro, Bahia, 2 na Bahia, São Paulo, uma em Ribeirão Preto, outra na Grande São Paulo, acho que Ribeirão Preto, sim, e em São Paulo outras 2, a gente está aí com 9 distribuidores. Então, a produção mais próxima do consumo, do centro de consumo, seja um porto, seja um aeroporto, enfim, né, a gente está visando aqui, porque, na verdade, não só o combustível para aviação, mas também outros produtos poderão ser gerados com essa planta, como foi colocado para o Marcos. Então, outra vantagem é essa redução muito da emissão de GES, na verdade, não só o processo, nessas suas várias etapas que eu coloquei anteriormente, mas também, e uma vantagem, não emite gases contendo enxofre, quer dizer, esse grande desbalanço que a gente está observando hoje com enxofre, desculpa, eu estou meio rouca, na atmosfera, essa planta, ela não tem essa emissão. Enfim, a gente também visou, né, alcançar as metas propostas pela OASI, né, até 2050. Ela realmente é uma proposta que vai ao encontro dessa tendência de redução. As plantas são, como eu coloquei, modulares, são containers, são impactos locais, apesar de eletrointensivo, e aí a gente coloca que as fontes renováveis de energia são fundamentais, porque essas plantas devem e deverão passar por uma certificação. Assim como você pode ter um autoprodutor daquela energia, mas você pode ter regiões que não são propícias a eólica ou solar. Na verdade, isso depende do interesse do empreendimento, da viabilidade técnica e econômica, que a nós, ao meio ambiente, não há o que se questionar. Há que se questionar as alternativas tecnológicas e locacionais que foram adotadas. Está aí o grande passo para o sistema de licenciamento que eu acredito, em função das vantagens que são colocadas pelo produto, em comparação com o querosene de aviação, que deve ser necessariamente um licenciamento em nível de Estado, em função não só do porte, né, mas em tendências que tem de redução de impactos em nível, inclusive globais,
né? Nós estamos falando de um setor de aviação em que os voos internacionais poderão estar eu acho que seria interessante até que as pessoas procurassem o inventário de emissões, né, os estados, enfim, nós vamos ter a presença da ABEMA nesse evento, nós também temos o representante Vasley do estado de Ceará. Então, essa possibilidade de você investigar as alternativas tecnológicas e locacionais, cotejando algumas variáveis que fossem interessantes de localização, tanto da fonte energética, né, seja uma PCH, seja uma para autoprodução, uma eólica, solar, quanto também do processo em si e as suas consequências. Eu fiz uma avaliação, estará disponível para vocês também, nós fizemos, né, eu coordenei o trabalho, mas nós dividimos os processos da produção de querosene de aviação de uma maneira que pudesse, assim, identificar os principais processos impactantes. Então, a gente coloca, não é uma leitura de todo o processo do ponto de vista da eficiência energética, nós estamos falando da eficiência ambiental. Então, eu passo pelos diversos processos, tanto do QAV, tanto do SR, para estabelecer um mínimo, tá? Vocês estão vendo aí, né? Inicia lá no upstream, que é o estudo físico e geofísico, né? Perfuração e extração do petróleo, e aí você tem uma série de impactos que se colocam em maior ou menor, com maior ou menor significância a partir de uma leitura, assim, do ponto de vista ambiental, em todos os níveis, físico, antrópico e biológico. Maria Angélica, precisamos passar, você tem 2 minutos, por favor. Ok, tá. E, da mesma forma, nós colocamos aqueles processos que eu citei anteriormente, a obtenção de SynGas, né? E identificamos aqui as possibilidades de impactos. Então, mesmo traduzindo, esses dois quadros nos dão um resumo dos processos impactantes de forma geral e que nos levam a algumas dúvidas ou a algumas diretrizes, né? Tanto do processo produtivo, que nós fizemos uma avaliação preliminar e abrangente daquilo do conhecimento que nós tínhamos no empreendimento, e foram citadas e foram colocadas essas diretrizes. Uma, a integração institucional político-burocrática, quer dizer, nós temos que ter uma adequação da legislação. Então, em termos de meio ambiente, nós temos inúmeros mecanismos, tanto no nível de Conselho Nacional de Meio Ambiente, quanto de estados e de União, tá? Em leis, que possibilitam, mas nós temos que fazer, exemplo do que foi feito com a eólica, né? Uma resolução do CONAMA ou, enfim, uma normativa que possa vir a atender a essas possibilidades de análise, especialmente considerando que será e deverá ser um processo simplificado. A gente tem o levantamento, essa foi a orientação para a GIZ e para os estados, a BERMA, enfim, inclusive Infraero, potenciais usuários, fontes de insumos, e tem que se consolidar uma base de dados no Brasil. A gente tem potencial solarimétrico, por exemplo, que no caso da utilização disso, de solares, termossolares, heliotérmicas, como uma possibilidade de fornecimento nesse processo que é eletrointensivo, né? Pirólise, enfim, todos os processos figiotróficos, todos ocorrem no nível de uso de energia que impõe, né, uma alternativa do ciclo inteiro de produção. Enfim, deve ser estabelecido um pouco mais de detalhe, vocês vão ver no documento que a gente não tinha detalhes dos processos logísticos e equipamentos de produção. Então, isso leva a um balanço de massa, um balanço energético comparativo entre TCR, para que nessas alternativas que o Estado vai receber do empreendedor, que eu acho que deve ser o primeiro passo, se contemple as tecnologias que vão ser apropriadas e os locais. Se fazer um efetivo, antes de se estabelecer um termo de referência. E, por fim, como nós fizemos anteriormente com a heliotérmica, a proposição de guideline para que oriente os estados, e nós fizemos isso no nível de GIZ, e para que sejam submetidos com um pouco mais de clareza por parte dos empreendedores, dos interessados.
Enfim, o trabalho termina, né, com o estabelecimento de um processo prospectivo e propositivo de mecanismos que promovam a integração institucional, política e burocrática. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode ter segmentado, isso é a união, essa é uma forma suplementar de se colocar, de complementar, o Estado vai tomar a decisão. Na verdade, o porte do empreendimento, as vantagens ambientais que nós percebemos em comparação com o processo de produção do querosene de aviação leva definitivamente ao licenciamento que possa ser um pouco mais facilitado e agilizado, sem, contudo, perder a segurança jurídica. Estabelecer um mapeamento ambiental das fontes de insumos, insumo eu falo inclusive de energia, tá? Glicerina, saber onde estão essas destilarias de álcool, onde está a produção, e compará-las. Eu acho que o tomador de decisão ele tem que perceber isso face ao uso do SR ou ao uso só de QAV. E, se falando em SR, quais são os fatores que vão determinar um menor ou maior impacto para a produção do SR? Enfim, detalhamento da instalação, isso que eu estou falando, promover ações efetivas e executíveis para garantir os ritos burocráticos e no licenciamento seguro, para que nós evitemos. Angélica, nós precisamos passar, você pode, por favor, fazer seu último slide? Ok, então, o que eu falei até agora, ok. Estudo alternativos, então, seria a seleção da fonte de energia solar, eólica ou hídrica, definição da matéria-prima, todos esses pontos têm que ser bem detalhados antes de entrar no processo de licenciamento. Dessa forma, eu acho que todas essas sugestões, caracterização qual e quantitativa dos subprodutos efluentes, nós temos a indicação dos subprodutos efluentes, entretanto, nós não temos a definição, porque depende do insumo, que é a matéria-prima, se é glicerina, se é outra fonte. Ok, e de uma avaliação integrada que perceba, que o Estado ou o município se perceba no processo e faça uma avaliação integrada, de maneira que a gente possa ter também uma alternativa locacional privilegiando determinados sites para localização, né? E até porque nós temos alguns impactos que se aporão ao ambiente onde serão colocados, tipo temperatura da água, enfim, de resfriamento, e emissões que, porventura, não tenham fechado no balanço de massa, o balanço energético. É isso, tá? A bibliografia está também nessa apresentação, a gente vai colocar. Finalmente, perdão, aqui está meu e-mail, tá? mariangelica.garcia.icloud.com, Godoy Kim, enfim. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Angélica. Só para destacar que as apresentações serão compartilhadas, os contatos, e já está aí no chat o link para o estudo, e eu passo a palavra para o Fued Abrão Júnior. Por favor, Fued. Está fechado aqui, né? Desculpe. Tá fechado meu compartilhamento, Fued? Desculpe. Tá, né? Sim. Tá. Só bloquear seu microfone, por favor. Não sei se já compartilhei, pessoal. Poderia confirmar? Aparece minha tela? Não, ainda não. Vamos ver agora. Está indo. Sim, perfeito. Pronto. Tá certo. Só falta colocar no modo de apresentação. Perfeito. Uhum. Tudo certo? Sim. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Fued, sou superintendente de meio ambiente aqui da Infraero. Sou engenheiro de formação, tenho doutorado na área de engenharia de transportes. E a ideia aqui é compartilhar com vocês a visão aeroportuária. Depois dessas excelentes apresentações que nós tivemos, o Marcos, a Maria Angélica, minha função aqui é mais dar uma visão mais prática do ponto de vista do aeroportuário, né? Da gestão aeroportuária com relação a essa proposta. Então, rapidamente fazer apenas uma consideração inicial. O que nós temos no mundo hoje? Né? Primeiro que a Infraero, o Brasil é signatário dos acordos internacionais e participa ativamente da Organização Internacional da Aviação Civil. Então, nós temos hoje no mundo duas sistemáticas relacionadas a ações efetivas de abatimento de gás de efeito estufa na aviação. Nós temos o CORSIA, que ele está voltado mais para as companhias aéreas,
ele foca muito a aviação internacional e o Brasil ele já implementou essa rotina. Então, nós já temos um tempo em que, através da Agência Nacional de Aviação Civil, esses voos internacionais eles já são acompanhados, principalmente das companhias aéreas nacionais. Eles são acompanhados, então relatórios são contabilizados e o objetivo é estabelecer, por exemplo, a partir de 2020, 2021, os mesmos padrões de emissões que foram considerados em 2019 e 2020. Então, em tese, não haveria mais crescimento em termos de emissões a partir desses 2 anos, dessa referência de ano base, né? Então, existe já um movimento internacional e o comprometimento de vários países com relação à execução desse programa. No âmbito aeroportuário, que é importante a gente separar, né? Uma coisa são as emissões oriundas das aeronaves, outra coisa são as emissões oriundas do próprio ambiente aeroportuário, do tráfego de veículos, das atividades que são geradas no aeroporto. Então, nós também temos contribuições ali importantes. Então, a partir dessas contribuições, a Organização Internacional de Aeroportos, né, enfim, a associação, ela propôs um sistema de acreditação. Esse sistema ele se chama ACA, e o objetivo dele é estabelecer metas de abatimento ou de redução de emissões por parte do aeroporto. E aí a gente pode implementar diversas ações, como, por exemplo, energias renováveis, utilização de bioquerosene, ou biocombustível nas frotas, ou combustíveis com menor carbono agregado. Então, são várias as ações que podem ser desenvolvidas aí. O que é importante dizer, né, nós já temos os comunicados do Plano de Redução de Emissões de CO2 da Aviação, e neste último, da terceira edição, fica claro que o Brasil apoia a visão, né, da OASC com relação à utilização de combustíveis sustentáveis e entende que essa implantação da nova matriz é estratégica para o país. Então, diversificar é muito importante nesse momento. Nós temos também o Plano Aeroviário Nacional, que basicamente ele propõe diversas ações de desenvolvimento da aviação regional, propriamente dita. E ele também, lá dentro do seu programa, estabelece que é importante, sim, ter combustíveis sustentáveis em escala comercial, e isso é uma questão estratégica para o país. Aí nós temos também a lei que dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis e tudo mais. Então, que rapidamente para mostrar para vocês que esse tema ele é muito quente, digamos assim, no cenário internacional e que nós, de fato, precisamos induzir ações dentro do país para que a gente possa acompanhar essa tendência mundial. Aqui, rapidamente, não vou entrar no detalhe, mas é só para dizer que nós temos uma distribuição, uma logística de distribuição de QAV no país um pouco complexa. E aí, pegando carona no que a Maria Angélica colocou, a região norte ela é mais difícil, mais comprometida, né? E aí nós temos até algumas dificuldades com relação à distribuição ali. Boa parte utiliza os modos hidroviários, por exemplo, para poder chegar por querosene de aviação naqueles aeroportos regionais, aeroportos mais distantes. Aqui é para vocês verem como é que está a distribuição em termos de aeroportos regionais e também do nosso sistema interligado nacional. É importante dizer que a região norte, como vocês estão bem percebendo, nós temos uma grande concentração de aeroportos regionais, aeroportos menores, que precisam de um apoio, de uma sustentação por parte do abastecimento de combustível, e ao mesmo tempo nós temos uma dificuldade também em termos de fornecimento de energia elétrica no que se diz respeito à interligação desse sistema. Então é um desafio, como bem colocado aqui, nós levarmos essa solução ou essa alternativa de abastecimento para essas regiões mais remotas, e que, ao mesmo tempo, elas não estão interligadas ao sistema elétrico internacional. Então, isso acaba trazendo um desafio maior, uma vez que nós não teremos essa contribuição por parte de outras unidades que forneçam energia. Então, tem que se pensar, talvez, em sistemas isolados. Bom, aí eu vou trazer alguns aspectos rapidamente com relação à implantação de uma solução dessa, de uma planta de SR, né, sobre a visão aeroportuária. Primeiro, nós temos que considerar o aspecto locacional, né? O aeroporto ele é um ambiente muito regulado. Então, nós temos diversas ações que precisam ser, digamos, consideradas, executadas, para que possamos viabilizar a implantação de uma planta, como a gente tem comentado aqui, está comentando. Uma delas é a questão da zona de proteção. Então, o aeroporto, um procedimento de pouso e decolagem, você tem gabaritos que precisam ser, digamos, cumpridos. Então, dependendo de onde você vai instalar essa planta, nós temos um fator restritivo com relação à altura, com relação a um obstáculo. Então, tudo isso é regulado. Nós precisamos, de fato, considerar, dentro do aspecto locacional, aquela unidade que realmente vai estar aderente ao plano diretor aeroportuário. Talvez vocês não saibam, mas
todos os aeroportos eles precisam desenvolver um plano diretor, que é pensar no aeroporto hoje, amanhã e mais no final do sítio, explorando aquele sítio como um todo. Então, todas essas áreas elas já são devidamente alocadas, previstas. Então, quando a gente pensa numa implantação de um sistema, numa planta de SR, nós temos que considerar, sim, a sua interlocução, digamos assim, com o plano diretor aeroportuário e também com as questões relacionadas aos gabaritos que precisam ser obedecidos. Aqui, rapidamente, eu não vou entrar no detalhe, mas a ideia aqui é mostrar para vocês que existe uma relação direta com relação à ANP e a questão de licenciamento. Então, tanto para distribuidor, quanto para produtor ou revendedor, vocês vão ver que sempre aparece a necessidade de que essa planta se disponha de uma licença de instalação ou de uma licença de operação para que ela realmente possa operar, né? Então, nós temos uma sinergia entre a ANP e o Sistema Nacional de Meio Ambiente com relação a essas obrigações que precisam ser cumpridas, né? Então, por exemplo, um ponto de abastecimento licenciado por órgão ambiental competente. Então, quando a gente está falando de revendedores dentro do aeroporto, que é o mais comum, né? Temos que ter, sim, o processo de licenciamento regular. Bom, aqui a ideia é só mostrar para vocês que nós temos diferentes figuras jurídicas. E essas diferentes figuras jurídicas elas são importantes para a gestão aeroportuária, porque no final das contas, como eu vou mostrar mais na sequência, temos uma relação comercial. Então, uma planta, quando ela é instalada, nós temos ali uma concessão de área comercial. Então, nós precisamos saber, vai ser um produtor, vai ser um distribuidor, vai ser um revendedor, porque tudo isso precisa ser internalizado dentro do aspecto contratual e, sendo dona do condomínio, digamos assim, a Infraero ou qualquer outro aeroporto, ela precisa seguir restritamente todas as regulações que são estabelecidas para aquele ambiente, para aquele tipo de concessão. Nós temos aqui a resolução da ANAC, que ela disciplina o que deve ser considerado dentro do processo de alocação de área. E aqui eu chamo a atenção que a parte de abastecimento ela é uma das principais, digamos, áreas a serem consideradas quando eu tenho a distribuição de áreas para concessionários, por exemplo. Então, a própria resolução da ANAC ela estabelece que é a Agência Nacional de Aviação Civil, né, quais são os critérios e procedimentos para alocação e remuneração de áreas aeroportuárias. Então, aqui é o gancho. O que nós podemos ter de incentivo, por exemplo, em termos de custo menor ou uma tarifa menor para que aquele empreendedor, para aquele produtor, ele se instale no aeroporto. Então, começam as estratégias também comerciais e é importante que isso seja considerado dentro dos aspectos regulatórios. Então, já estou falando para vocês da ANP, estou falando para vocês da ANAC, né? Então, nós precisamos trazer para dentro desse cerne de discussão, dentro do ambiente aeroportuário, e também ter uma cobertura regulatória com a ANAC, nesse caso. Bom, rapidamente falando da parte de suprimento de energia elétrica, nós também temos uma regulação muito forte, a Resolução Normativa 482, que ela estabelece as gerações, a microgeração e a mini geração, que, em tese, se enquadraria nesse perfil que nós temos aí da produção de SR. Então, só para considerar aqueles dois aspectos que eu falei, nós temos vários aeroportos hoje com sistema solar implementados, usinas solares, por exemplo, Salvador, Brasília, Santos Dumont. E com relação à eólica, nós temos uma situação que volta àquela questão que eu pontuei, que são as zonas de proteção. Então, eventualmente, é um desafio também fazer uma alocação de uma planta eólica dentro do ambiente aeroportuário por conta das restrições de altura. Mas com relação à parte solar, isso já está muito bem consolidado em vários aeroportos do mundo e os exemplos que eu dei aqui no Brasil. Sobre o aspecto de licenciamento, já estou encerrando, nós temos a questão da normativa, né, da lei complementar que estabelece esse acordo de cooperação entre os estados e municípios. Então, quer dizer, um ente federal, em tese, o IBAMA, que poderia licenciar determinada unidade, ele pode, de fato, utilizar, por exemplo, através desse termo de cooperação, a delegar essa competência para o Estado. E a mesma coisa a nível municipal. Bom, o que nós temos? Rapidamente, Resolução 470 do CONAMA, que ela é específica para licenciamento de aeroportos regionais, e ela traz o seguinte: parte de abastecimento de aeronave, elas serão licenciadas de acordo com a Resolução 273. Então, ela remete para outra resolução. O que nós precisamos avançar? Melhorar essa resolução, ajustar isso e considerar esse tipo de alternativa dentro do aspecto do licenciamento coberto por essa resolução. Para vocês também saberem, conhecerem, a gente está trabalhando junto com o Ministério da Infraestrutura, enfim, e outras entidades, numa proposta de resolução CONAMA para licenciamento de pequenos, médios e grandes aeroportos,
Então, está aí uma oportunidade para que a gente possa internalizar essa discussão dentro desse processo. O que eu chamo a atenção sobre a perspectiva aeroportuária é que nós temos uma grande variedade de processos de licenciamento, de legislações nos estados. Isso acaba dificultando a implementação de algo que seja comum ao país. Então, precisamos, de fato, do apoio das associações, das entidades, para que a gente possa, de alguma maneira, compartilhar isso com o maior número de estados e ter uma espinha dorsal para que a gente possa, de fato, viabilizar esse processo de licenciamento. E aqui, para fechar, eu trago alguns exemplos, né, do Ceará, que tem resoluções muito avançadas e que são adequadas, e aí eu defendo aqui, acho que o processo de licenciamento simplificado talvez seja uma alternativa mais viável para esse projeto, né? Mas, por exemplo, o Ceará já tem modelos, processos de licenciamento simplificado para implantação de mini e micro geração de energia elétrica, que é fundamental para o processo de operação das ECRs. Então, quando a gente for falar de implantação de projetos de ECR, temos que considerar também a fonte de suprimento de energia. Ou vai ser a via solar, que também precisa de um processo de licenciamento, ou a via eólica, dependendo da solução. Então, precisa-se também de um processo de licenciamento. Então, exemplos como esse mostram que, de fato, a gente pode avançar de uma forma célere quando o Estado incorpora e entende essa necessidade e define essa resolução, que pode ser realmente muito bem utilizada pelo sistema aeroportuário, pelo sistema da aviação civil para viabilizar a implantação de projetos como este. Bom, encerro aqui minha apresentação. Acho que eu tentei cumprir o prazo, falei rapidamente, mas fico aberto a perguntas no final. Muito obrigado, Fued. Excelente input aqui para a gente. A gente está um pouquinho avançado no horário, então eu vou pedir para o Vasley e os colegas da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará assumirem o palco aí e compartilhar a sua apresentação. Bom dia a todos. Sou o Vasley Maciel, sou gerente de licenciamento aqui na SEMAS Ceará. Vocês conseguem ver a apresentação? Só não está no modo apresentação ainda. Isso. Certo. Vou resumir também, temos só 10 minutos. No meio da apresentação, eu vou dar uma pequena pausa, que o Ítalo, que é técnico de licenciamento, vai apresentar a parte mais técnica referente ao que a gente pesquisou aí para essa apresentação. Bom, o título da minha apresentação aqui é Aspectos do Licenciamento Ambiental para Plantas de SR, né? A visão voltada para o órgão ambiental licenciador do Estado do Ceará. Esse aqui é um breve resumo, a gente vai falar um pouco sobre a legislação ambiental aplicada e o enquadramento dessa atividade, um pouco sobre o armazenamento que a gente visualiza para esse tipo de atividade, alguns pontos de avaliação que o órgão pode realizar ao longo do processo de licenciamento, possíveis estudos ambientais que são solicitados e que poderão ser solicitados e os órgãos interventores nesse processo. Essas aqui são as 3 principais resoluções que a gente buscou para discutir, porque a gente precisa enquadrar essa atividade, né? Então, a Lei Complementar 140 dispõe sobre a cooperação entre a União, Estados e municípios, e aí ela divide as competências de impacto a nível federal, que seria licenciado pela União, no caso o IBAMA, impacto regional, que seria licenciado pelo Estado, no caso o órgão ambiental licenciador, e o impacto local, que seria licenciado pelos municípios. A COEMA 02 é a nossa resolução estadual que estabelece no anexo 1 e 3 as atividades passíveis de licenciamento, e a COEMA 07 é a resolução que foi elaborada pelo Estado para definir quais são as atividades que seriam licenciadas pelo Estado e quais as que seriam licenciadas pelo município. E aí, assim, após o estudo, né, do que foi nos repassado com relação ao material, de como que seriam essas plantas de SR para instalação, a gente identificou atividades que seriam relacionadas a esse tipo de empreendimento, que seria, no caso, parque eólico ou usina eólica, que na nossa resolução estadual ela está enquadrada sob o código 0905, energias solar ou fotovoltaica sob o código 0911. A gente imaginou que para essa atividade a gente poderia enquadrar essas duas que eu acabei de citar, né, seriam atividades relacionadas, que seriam para a produção de energia que vai ser utilizada no processo produtivo de produção do combustível. E aí, para a atividade em si de produção do combustível, a gente pensou que a gente poderia enquadrar ou na fabricação de combustíveis não derivados de petróleo ou no armazenamento de produtos perigosos ou inflamáveis. E aí, considerando todas as características do empreendimento, do que a gente tem conhecimento agora, porque ainda é um conhecimento muito incipiente, a gente resolveu
tem um pré-enquadramento, né? Porque esse processo ainda vai ser avaliado quando for dado entrada futuramente, não está em fase de testes, como a gente sabe, no código 2203, que é a fabricação de combustíveis não derivados de petróleo. Esse código ele é passível de LP, LI e LO atualmente sob a nossa resolução COEMA 02. E aí aqui eu trouxe só para vocês entenderem um pouquinho sobre a definição do tipo de impacto, né? Porque algumas atividades elas são licenciadas pelos municípios conforme as resoluções federais e estaduais. A LC 140 de 2011, ela traz lá no artigo 8º e 9º quais são as competências, artigo 7º, 8º e 9º, quais são os tipos de atividades que poderiam ser, as competências de atividade para licenciamento para a União, estados e municípios. O artigo 8º fala da competência para licenciamento pelo Estado e o artigo 9º pelo município. E aí, lá no inciso 14, as linhas A e B do artigo 9º da lei complementar, ele traz que cada Estado vai elaborar uma resolução própria para definir quais são as atividades que vão ser de impacto local ou regional. A gente, como eu expliquei anteriormente, no estado do Ceará, a gente elaborou a COEMA 07 de 2019, e aí no anexo 1 ela classificou as atividades por tipo de impacto. Se o impacto for considerado regional, o estado licencia, se for local, o município licencia. Que é só um quadro do anexo 1 para vocês terem uma noção de como que seria, de como que é essa classificação aqui. Aqui o grupo de atividade, o porte, a competência e algumas considerações técnicas de cada atividade. E aí, considerando essas atividades que eu citei, que eu acabei de citar, a gente verificou que se a gente enquadrasse como armazenamento de produtos perigosos, o impacto seria local, ou seja, seria licenciado pelo município. Para parque eólico, que é uma atividade relacionada, né, não é a atividade em si que a gente está discutindo, o impacto poderia ser local ou regional, a depender do porte do empreendimento, e para energia solar também o impacto pode ser local ou regional, a depender do porte do empreendimento. E aí, enquadrando ela no código 2203, que seria fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, o impacto seria regional, de acordo com a COEMA 07, e a gente seríamos o órgão competente para licenciar esse tipo de empreendimento. Aqui eu trouxe só os exemplos que estão presentes na COEMA com a classificação do tipo de impacto. E aí, como eu citei, para parque eólico e para usina solar, o impacto pode ser diferente, né? Se for micro, é licenciado pelo município na eólica, e na solar, se for micro, pequeno e médio, é licenciado pelo município na solar. E nos outros eu já expliquei aqui assim. Vou passar aqui para o Ítalo para ele falar um pouquinho sobre o armazenamento para vocês. Bom dia, pessoal. Quando a planta nos foi apresentada, um dos pontos que mais nos chamaram a atenção foi a ausência de como seria feito o armazenamento desse combustível, né? Durante as nossas reuniões, foi informado que o tanque livre de CO2, ele será armazenado em 3 tanques, né? Que seria um para o tanque livre de CO2, o seguinte, que seria o tanque para o armazenamento do querosene convencional, e o terceiro para o blend, né, que seria a mistura. Tomando posse dessa informação, nós podemos fazer alguns questionamentos, né, que seriam, né, qual o volume desses tanques, o tipo de parede, se ele seria parede simples ou dupla, se esse tanque ele seria aéreo ou subterrâneo, e quais seriam os possíveis impactos ambientais em caso de vazamento desse combustível. Aqui agora eu vou falar um pouco a respeito dos pontos, né? Os pontos que chamam a atenção da planta aqui para a parte do meio ambiente, né? Aí vocês estão tendo aí agora uma visão panorâmica da planta e começando aqui pelas energias renováveis, mais especificamente na parte da energia fotovoltaica, nós podemos... É importante salientar que a área que vai ser destinada para esse fim, ela tem que ser uma área útil, ou seja, o tamanho da área, ela tem que ser necessária para que gere a energia solar necessária, requerida pela planta, né? A respeito aqui dos aerogeradores. Conforme vocês podem ver na planta, há uma distância bem pequena entre o aerogerador e a pista de pouso do aeroporto. Então, é interessante ter um certo cuidado em relação aos acidentes aéreos que podem vir a ocorrer aí, né? Diante disso, vai ser necessário a apresentação da autorização de objetos projetados no espaço aéreo. Essa autorização ela é expedida pelo COMAER, que é o Comando da Aeronáutica, que atesta que o empreendimento que o aerogerador
ele está lá no local seguro em relação ao tráfego aéreo. Um dos questionamentos também é a respeito do gerenciamento dos resíduos sólidos, né? Que são gerados ao longo da cadeia produtiva, que ao longo da planta nós não tivemos nenhuma informação a respeito disso. E, como eu falei anteriormente, a localização dos tanques, né? Da planta, onde eles estão localizados. Os tipos de estudos ambientais. Aqui vocês estão vendo um arcabouço geral de diversos estudos que são solicitados pela ACEMASSE por diversas atividades, né? Então, no arcabouço geral aqui, o estudo que será necessário para esse empreendimento, até agora, com as informações que nós temos, seria o estudo de viabilidade ambiental, né, que é conhecido como EVA. Além dele, será também necessário alguns estudos complementares, né, como a análise de risco, o plano de emergência e de contingência. Agora eu vou passar aqui para o Asler, tá, para ele finalizar. Obrigado. Bom, e aqui são alguns órgãos interventores, só para finalizar, né, nossa conversa, aqui seriam alguns órgãos interventores que têm influência direta no processo de licenciamento ambiental, e aí a gente imaginou que esses também teriam intervenção sobre um processo de licenciamento para uma planta de ECR. O IFAM, porque a gente precisa, dependendo de onde de onde o empreendimento foi instalado, precisaria de um parecer conclusivo, né, caso haja escavação, que influencie no patrimônio histórico e artístico nacional. O COMAE, como já foi falado pelo Ítalo, com relação à segurança do tráfego aéreo, né? Seria uma autorização até para a instalação dos aerogeradores, caso a planta esteja relacionada à produção de energia eólica. Os alvarados de construção e funcionamento da Prefeitura de Fortaleza, certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, que já foi também mencionado por ele, e o registro do combustível na ANP. Em geral foi isso, né? A gente resumiu um pouco a apresentação e queria agradecer o espaço que nos foi dado para que a gente possa, né, exemplificar e listar aí um pouquinho do que a gente teve como experiência, do que a gente estudou com a nossa visão do órgão ambiental licenciador para o licenciamento das plantas de ACR aqui no estado do Ceará. Queria agradecer a todos. Muito obrigado pela contribuição. Está muito rico o diálogo, parabéns, está muito interessante. Eu vou pedir para o senhor Leonardo Carneiro da Cruz fazer a apresentação dele. Por favor, senhor Leonardo. O senhor Leonardo está na sala? Ele está na sala, mas está com mudo. Leonardo Carneiro Oliveira está aqui. Pronto. Chegou. A todos, até pela entrada ali indevida, compartilhamento, eu sempre não faço muitas apresentações de remoto. Aí. Bem, eu vou falar um pouco rapidamente. Meu nome é Leonardo Carneiro, eu sou diretor de regulação do INEMA já há muito tempo e sou da categoria de especialista em meio ambiente e recurso hídrico do Estado, sou de carreira, sou engenheiro químico de formação e graduado em Direito. Eu queria inicialmente falar, até pode ser até muita presunção da minha parte, mas eu acredito que esse licenciamento, aqui pelo menos no estado da Bahia, não vai haver grandes problemas, tendo em vista que nós já temos na verdade, é um licenciamento que usa matérias-primas renováveis. A tendência é um projeto muito inicial ainda, mas a tendência é que o impacto seja menor do que o que a gente tem aqui no estado da Bahia, né? O estado da Bahia hoje tem um polo petroquímico, então a gente já licencia, inclusive com duas refinarias, a refinaria da Petrobras, a RELAM, e uma refinaria privada pequena, fora toda a cadeia petroquímica, né? Distribuidoras, campos, dutos. Então, eu acredito que esse licenciamento vai ser muito mais simples. Pode ser até uma presunção da minha parte, mas eu acredito que nós não vamos ter tanta dificuldade
em licenciar essa atividade que a gente está prospectando, que é dessa energia, chama combustível renovável. E outra coisa, outro ponto, outro aspecto que eu quero acrescentar é que nós também já licenciamos parques eólicos diversos e solar. Então, a Bahia hoje já é, acho que uma das maiores geradoras de energia solar e eólica, né, do Brasil. Então, já todos licenciados pelo Estado. Então, a gente já tem esse know-how prévio. E, dito isso, eu vou fazer... Eu fiz uma pequena apresentação, muito simples, falando um pouco do que foi da minha pauta, que é a processo institucional para gerar diretrizes adequadas para a planta de SCR, desafios e capacitação de agentes habilitados. Deixa eu aqui compartilhar essa apresentação. Você conseguiu identificar aí o ponto de fazer o compartilhamento? Já. Está carregando. Estão vendo aí? Sim. Oi? Sim. Sim, é possível vermos. Sim. Então, aqui eu estou... Leonardo, já me identifiquei. O tema que eu vou abordar é processos institucionais para gerar diretrizes adequadas para as plantas SD e desafios de capacitação de agentes habilitados. Como eu já falei, eu acredito que o desafio não vai ser tão grande por conta de todo o histórico de licenciar outras atividades. E essa nada mais é do que uma planta industrial com matérias-primas renováveis, né? Então, eu acredito que nós não vamos ter dificuldades. Mas eu só pontuei o que hoje até o colega do Ceará falou. Para a nossa política estadual, por exemplo, é parte do enquadramento, né? Que todo mundo fala do enquadramento. É você enquadrar essa nova planta de SR, que realmente é novo, não tem um enquadramento adequado no estado, né? Você vai ter que mais usar por similaridade. Você, por exemplo, aqui no estado, você tem um enquadramento para biocombustível. Hoje, se eu fosse enquadrar adequadamente, eu teria que alterar nosso decreto para criar uma tipologia específica para essa planta. Mas hoje, se fosse por similaridade, a gente podia enquadrar numa planta de biocombustível, né? Tem as outras atividades, eu estou falando essa como atividade principal. A atividade de parques eólicos já tem um enquadramento disponível pelo decreto, mas a gente aqui no estado da Bahia, a gente licencia por empreendimento. Então, um exemplo. Eu tenho um aeroporto de Salvador, que tem agora uma concessionária administrando, que é uma empresa francesa, que é a Vinci, né, do grupo Vinci Airport. Ela teve o licenciamento e ela mesma, por exemplo, nós licenciamos recentemente uns 2 anos, cerca de 2 anos. Ela tem uma pequena planta de solar já instalada no próprio aeródromo, do parque aeroportuário, sob a responsabilidade dele. Então, nós licenciamos com uma licença de alteração, que só fez ampliar o parque aeródromo. Então, a gente sempre no estado da Bahia tem uma visão de empreendimento. Então, eu acredito que até essa planta, se for feita com o mesmo CNPJ, para a responsabilidade do própria empresa concessionária, então vai ser uma simples licença de alteração para acrescentar, ampliar o parque eólico com essa planta, né? Mas esse é um desafio, você fazer um enquadramento correto. Porque do enquadramento, as pessoas sabem, do enquadramento que você vai ver
que sai o tamanho dele, o porte, o potencial de impacto, e daí você exige os estudos e projetos e planos, programas para você instruir o licenciamento. Então, talvez isso seja um desafio que o Estado pode alterar para botar um enquadramento correto. Mas mesmo que não tenha um enquadramento, eu acredito que a gente pode, por similaridade, enquadrar a atividade principal como planta de biocombustível e as atividades secundárias, que é os parques das energias renováveis que vai ter, né? Então, outro desafio, que aí, para mim, licenciamento nada mais essencialmente, é a avaliação de impacto, licenciamento. É o instrumento principal do licenciamento. Então, você tem que ter um projeto, que o impacto é o impacto do projeto sobre a área, né? A área aeroportuária. Então, o desafio é você, do órgão ambiental, ao meu ver, é ter termos de referência para se fazer essas avaliações de impacto, né? Aí eu citei aqui embaixo o estudo ambiental para atividade de pequeno impacto. O Estado da Bahia, a política estadual, divide esses 3 espécies de avaliação de impacto ambiental, que depende lá atrás do enquadramento correto. Então, você pode ter, se for, aí você enquadra e estabelece a classe do empreendimento. Então, você vai ter um estado, você pode exigir um estudo ambiental para atividade de pequeno impacto, se for classe 1 e 2, então são empreendimentos menores, e estudo ambiental para atividade de médio impacto, e o famoso EARIMA, né, que os empresários querem sair por causa da audiência pública, etc. Que é uma classe 6, que é difícil esse empreendimento, hoje, na política estadual de meio ambiente, se tornar um empreendimento classe 6, né, pelo tamanho. Quando se for uma licença de alteração para ampliar o parque já é licenciado, nem vai ter esse EARIMA. Outro desafio que a gente foi solicitado, foi abordar esse tema, foi a parte de capacitação de agentes habilitados. Eu não vejo, eu falei um pouco, mas eu não vejo tanto a desafio, porque o órgão ambiental já tem um know-how muito grande de licenciado, tantos plantas de energias renováveis, toda a parte indústria petroquímica, que tem um maior impacto. Então, essa empresa, que é uma empresa que tem menor impacto, eu não vejo tantos dificuldades na capacitação dos especialistas aqui do Estado. Agora, claro que sempre a capacitação a gente vai ter uma melhoria contínua. Eu acredito que a capacitação seria no projeto, é óbvio, né? Você entender dos projetos da planta de SCR e na própria avaliação de impacto. Então, o que ocorre hoje no licenciamento é que, às vezes, por questões financeiras e banco, etc., que as empresas requerem o licenciamento com anteprojeto. Como eu falei, na verdade, o licenciamento é você avaliar o impacto do projeto sobre o meio. Se você não tem um anteprojeto, você tem informações muito, muito limitadas sobre o projeto, porque eles querem ter o licenciamento para pegar dinheiro, para obter financiamento ou investidores, né? Parceiros, etc. Então, você ter um projeto correto para submeter o órgão ambiental é importantíssimo. E, por sua vez, os agentes públicos que analisam o licenciamento, eles têm que ser capacitados naqueles projetos, e principalmente do impacto desses projetos, que é a avaliação de impacto. Esse que é o grande desafio. Eu encerro aqui que não há dúvida que isso esse tema é importantíssimo, meio ambiente, né? Você envolve, como a apresentação da colega, envolve redução de emissões de causa de efeito estufa, você estimula ao baixo carbono das empresas. Então, o Estado da Bahia entende que esse tipo de projetos de desenvolvimento de empreendimentos é importantíssimo e é prioritário para o Estado. Então, nós não vamos ter dificuldade nenhuma em licenciar esse tipo de empreendimento. Muito obrigado, Leonardo. Agradeço a sua participação. Eu pediria para os palestrantes abrirem seus vídeos, para que fiquem. E, por favor, Leonardo, você parasse o compartilhamento da sua apresentação. Bom,
Gostaria de perguntar se alguém aí na plateia tem interesse de fazer alguma pergunta, e para se inscrever, por favor, levante a mãozinha na ferramenta aí, no alto do Teams aí, que tem a mãozinha. Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma pergunta e pedir para os colegas que fizeram a apresentação, assim, do ponto de vista do que foi visto hoje, de tudo que foi apresentado, dessa riqueza toda de detalhes, eu pediria que vocês fizessem 2 comentários, um do seu ponto de vista dentro da sua instituição, da sua rotina, etc., o maior desafio e, digamos, um ponto mais relevante ou mais positivo em torno dessa proposta das tecnologias dos eletrocombustíveis renováveis. E aí eu vou seguir a mesma ordem das apresentações. Peço, por favor, para a Maria Angélica trazer de forma sucinta. Sem áudio. Sim. E se o colega Leonardo pudesse ainda parar o compartilhamento, por favor. Por favor, Angélica. Sim, desculpe, eu estava respondendo no chat. Você pode repetir a pergunta, Marcos? De uma forma simples, você trazer, por favor, o que você enxerga como grande desafio para essa proposta do licenciamento das ECRs, diante de tudo que a gente viu, e um ponto positivo, de forma bem sucinta e direta. Bom, com relação ao ECR de forma geral, eu acho que a certificação, né, o processo de certificação da planta, do ciclo de vida do ECR será o nosso maior desafio, tá? Em termos de trabalharmos do ponto de vista ambiental, alternativas tecnológicas e locacionais, tá? E considerando as restrições que poderão existir em função ao que o Wesley colocou. A gente tem povos tradicionais, a gente tem indígenas, a gente tem áreas prioritárias, é isso. Agora, um ponto positivo, por favor. Ponto positivo, redução de gases de efeito estufa. É uma super contribuição. Ótimo. Por favor, Fued. Bom, na minha opinião, acho que a gente realmente conseguiu uma planta que traga um custo menor, né? Nós temos que viabilizar, comparado à querosene que nós já temos hoje, isso como um desafio, né? E a questão locacional também, principalmente da planta, da usina que vai fornecer energia. Ponto positivo, realmente redução de gás de efeito estufa e prover, principalmente aquelas áreas isoladas que a gente tem uma dificuldade logística para levar a querosene. Então, acho que isso seria uma grande ação a nível até de Estado, a gente poder fomentar esse tipo de coisa, e eu acho que é por aí, realmente você prover uma alternativa de abastecimento de querosene. Muito obrigado, Fued. Estendendo a palavra agora ao Vasley. Por favor, Vasley. Bom, acho que o grande desafio para o licenciamento, para o OEMA, né, para o órgão ambiental, é por ser uma modalidade muito nova para o licenciamento, considerando que nenhum estado licenciou uma planta de ECR, apesar de que realmente não é uma atividade que, pelo que a gente estudou até hoje, gere muitos impactos. Então, acho que esse seria o grande desafio para o órgão licenciador, por ser uma modalidade nova de licenciamento, seria algo incipiente. E o ponto positivo é que a gente vai reduzir a quantidade de emissão, garantindo que um projeto desse seja viável. A gente reduz a quantidade de emissão de carbono no meio ambiente, tanto durante a aviação, né, no processo aí da aviação, como também na questão da produção para deslocamento. Então, hoje a gente tem um problema para a geração de combustível, que no deslocamento entre o ponto de produção para o ponto de distribuição já existe uma emissão de carbono na atmosfera. E aí, se a gente conseguir fazer com que esse projeto, o ponto de produção, para que o ponto de utilização do combustível sejam próximos, né, que é isso que está sendo proposto, a gente já teria uma redução aí, significativa de emissão de carbono. Muito obrigado, Vasley. Por favor, Leonardo Carneiro. Ao meu ver, o grande desafio é realmente conhecer mais esse projeto, né? Você tem um projeto muito incipiente ainda, né? Esse é um desafio, mas
a gente já está discutindo até hidrogênio verde aqui no estado da Bahia, tem um projeto também iniciando, que está nessa linha, né? Mas, e eu acho que o ponto positivo é o que todos falaram, né? Esse processo de descarbonização das atividades econômicas de uma maneira geral, né? Isso vai ter uma repercussão a médio e longo prazo para as mudanças climáticas que hoje já está em evidência tantos impactos negativos com essas mudanças climáticas a nível global, né? Esse é um ponto positivo. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês, todas as contribuições valiosas, e pegando o gancho do que vocês mencionaram a respeito de, eventualmente, haver pouco ou um conhecimento incipiente a respeito da tecnologia e de como você trataria isso no ambiente da rotina de vocês de atuar como agentes do licenciamento. Eu passo a palavra para minha colega Ruth Barbosa, que vai trazer uma mensagem aqui para vocês que eu acho que atende ao que foi comentado. Por favor, Ruth. Sim, muito obrigada, Marcos. Aproveito para agradecer também por minha parte aqui aos palestrantes que me apoiaram aqui a encher esse espaço de uma maneira tão frutífera, eu diria. E fiquei bem contente da troca intensa que aconteceu aqui e dos conteúdos densos, né? Os estudos que já foram feitos por todas as pessoas, mesmo mergulhando numa matéria completamente nova. E assim, com esse evento, a gente consegue dar, né, um início a esse processo de aprendizagem que não deve afetar somente essas pessoas aqui reunidas no primeiro momento. É isso o que o Marcos se refere, que baseado no estudo que a Maria Angélica elaborou, a gente pretende oferecer, né, uma capacitação que vai trazer um aprofundamento de tudo que foi apresentado, que vai levar em consideração, como eu já vi pelos comentários da Maria Angélica, as contribuições dos colegas, né, as experiências dos estados que já estão ali, e isso é tudo o interesse que a gente tem com essa capacitação, né? É um curso de 8 horas que a gente vai oferecer para gestores que trabalham na área de licenciamento ambiental, nas datas aqui apresentadas no final de setembro e meados de outubro, num curso de 8 horas, com 4 horas, 2 manhãs, com a professora Maria Angélica e colegas, e além de aprofundar ali essas questões, o que a gente gostaria de entender são mais desse tipo de insumos que vocês trouxeram hoje, e aprofundar realmente a visão dos estados participantes e ter ali uma formação, um briefing, conhecer, um mergulho, né, dos agentes da prática dentro dessa temática. E a partir de hoje a gente aceita, né, inscrições, manifestações de interesse para participar desses treinamentos que podem ser feitos aqui pelo procr@gis.de, que é o nosso e-mail institucional, e ficaríamos realmente muito felizes de aprofundar o conhecimento em relação a essa temática com essas 2 capacitações. Já estamos chegando no final, né, do nosso evento. Marcos, você permite que eu faça um aviso, né, da nossa próxima atividade? Por favor. Que o próximo evento que a gente está preparando aqui para a nossa comunidade de amigos interessados do projeto ProQR será um outro webinário no dia 21 de setembro, e ali a gente vai apresentar um outro estudo que foi elaborado pelo projeto, que é sobre o potencial de gás de síntese nas indústrias brasileiras. Então, um outro insumo técnico muito interessante que foi elaborado por um consultor do projeto que hoje é colega na GIZ Brasil e pela EPE, e no âmbito desse evento a gente ficaria muito feliz de
dar as boas-vindas novamente a vocês e podem, desde hoje, também fazer a inscrição, assim compartilharemos o convite em breve com vocês. Também, finalizando aqui, no nosso site vocês encontram mais informações sobre as nossas atividades recorrentes, publicações anteriores, e convidamos a visitar-nos lá, e podem se registrar também pelo newsletter, que a cada uns 3 meses a gente manda notícias sobre as nossas atividades. Com isso, da minha parte de capacitação e comunicação do projeto, eu finalizo aqui. Foi um grande prazer esse mergulho com vocês, e passo a palavra para fechamento ao Marcos. Bom, eu queria agradecer a todos, Ruth, principalmente, que foi quem trabalhou bastante aí, junto com os colegas palestrantes, a todos os palestrantes que contribuíram. A gente vem conversando e fazendo reuniões já há algumas semanas para conseguir realizar esse evento aqui. Eu gostei muito do resultado, foi muito interessante as contribuições de todos. Como a Ruth mencionou, nós teremos outros webinários. Estejam à vontade em nos contatar. E, assim, para ser correto com quem se inscreveu, nós estamos a 2 minutos já além do nosso tempo. Deixo à vontade os palestrantes se quiserem dar um tchau, alguma coisa, mas já sem, aqui, assim, dizer que a gente já cumpriu a nossa missão aqui. Muito obrigada a todos pela presença e participação. Obrigado, pessoal. No chat tem tudo. Também agradeço. Agradeço aí. Obrigada, Fued. Obrigada, Leonardo, Ashley, Thiago. E a vocês. Com isso, nós encerramos o nosso segundo webinário da série que a gente planejou para o ano de 2021. Agradecemos a todos que participaram, a todos que trabalharam. Eu esqueci de mencionar a Elizabeth Mello, que nos apoiou com o chat. E a gente continua em contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem nos encaminhar, que a gente reenvia para os palestrantes. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Muito obrigada, uma boa tarde para todos. Boa tarde.